Minasan, sejam bem-vindos a mais um episódio do Leitura Crítica, o quadro aqui do canal onde eu analiso as histórias dos meus alunos e se prepara, que tá vindo uma coisa muito forte aí, porque novas histórias estão chegando, daqui a pouco a gente vai ter um novo lançamento do Contos de um Aprendiz Escritor, que é a antologia que aqui eu publico com as histórias dos alunos campeões do meu curso, né? Dentro do curso Jornada Aprendiz Escritor, tem um desafio. Os 3 alunos melhores colocados nesse desafio são escolhidos para serem lançados nessa antologia. Aí eu pego 2 turmas, 6 alunos são lançados num livro. E aí, aí não é essa só a novidade que eu quero falar, não. A novidade é pra você. Tem muita gente que me pede, Ju, avalia a minha história, Ju, leia a minha história, Ju, a minha história, Ju, por favor. Mas então, gente, é difícil eu poder analisar a história de todo mundo. Mas em breve, fica de olho. Eu vou abrir inscrições para quem quiser participar de um quadro para eu avaliar a sua história. Mas, vamos lá. Não é uma leitura crítica, tá? Vai ser outro quadro. Porque, de fato, eu não tenho tempo, gente. Tanto que aqui na leitura crítica eu nem consigo ler a história toda. Eu vou analisar, te ajudar, bater um papo. A gente vai papear sobre a sua história. A gente vai fazer uma análise ali, tá? Da sua história. Gente, porque talvez eu convide um tutor meu do curso para também conversar, né? Fazer ali, tipo, uma mesa redonda pra gente conseguir te destravar em algum assunto, algum problema e etc. Então fica de olho, porque se você queria ser ajudado pela gente aqui do canal, você vai ter a sua oportunidade. Só fica de olho, porque provavelmente em novembro ou em dezembro esse quadro deve estrear. Eu devo abrir inscrições, aí eu vou selecionar as pessoas e marcar, porque enfim, aí nesse caso a pessoa vai ter que estar presente na live ou no conteúdo gravado, vai ter que participar, abrir câmera e etc, né? Então também não é tão fácil, às vezes tem muita gente que tem vergonha, mas caso contrário não tem como fazer, não vou só ler a história da pessoa. A pessoa vai ter que participar porque vai ser um bate-papo pra te ajudar, tá? Então, eu tô muito ansiosa, espero que dê certo, espero que vocês gostem, espero que eu possa ajudar mais pessoas também com esse quadro. Mas fica que nesse daqui, eu leio a história de um desses meus alunos. O objetivo é fazer justamente com que você enxergue nas coisas que eu vou ponderando das histórias dele, o que pode melhorar, o que deu certo e você pode fazer com exemplos, né? Nada melhor do que aprender com exemplos. Vamos pra tela aí. Olha que legal, essas histórias aqui foram todas novas que entraram. Essas que estão logo aqui em cima foram todas histórias novas agora, que os alunos que terminaram a jornada. Tá faltando gente aqui. Ah, tá, porque teve gente que publicou na Amazon, então não tá aqui também. Eu indico sempre que os meus alunos, na primeira vez, né, como é a primeira vez de muitos alunos, publiquem no Wattpad para ter uma referência, né, para ter uma experiência com a publicação, mas no caso até da aluna que publicou direto na Amazon, ela já escrevia antes, já tinha livros publicados lá na Amazon, ela preferiu publicar o dela direto lá. Mas nada impede de um dia também eu pegar o dela e ler aqui, né? Que eu gosto de fazer dos Wattpad, porque dois que estão no Wattpad, porque eu deixo o link também para vocês lerem, mas nada impede também de colocar o dela. Vamos ver aqui qual... Gente, agora eu fiquei tão tempo parada que eu esqueci qual que eu não li ainda. Vocês acreditam nisso? Acho que esse daqui eu já li. Ah, olha esse daqui. Vamos ler esse daqui. Esse daqui é um dos primeiros alunos da jornada. Tá aqui já tem um tempo já. Vamos lá ler a história do Faz Walter. Nossa, eu sou péssima em inglês. Ainda bem que, né, a gente vai melhorar com o tempo. Mas vamos lá. Ah, só pra você saber, nesse episódio, relaxa se você é a primeira vez. Eu não fico lendo toda a história e você fica aí dormindo, me levando a ler a história toda, tá? Eu só pego os trechos importantes aqui pra você. Vamos começar pela sinopse, né? Os cristais que movem a tecnologia do planeta Koutaku trarão de volta um passado há muito tempo esquecido. O mundo começa a mudar quando Toshio Kimiya, uma garota de 17 anos, encontra uma sala secreta no interior de uma ruína antiga. Isso faz com que as criaturas existentes em Luminescent Hunters, o jogo mais famoso da cidade de Inquinium, acho que é isso, Inquinium, porque acho que sim, comecem a se materializar.
ameaçando a população. Para reverter a situação do planeta, Mia, não tem acento, né? Mia e duas criaturas celestiais partem em uma jornada para desvendar os segredos da magia. Ela vai conseguir lidar com as consequências de seus atos ou simplesmente abandonará sua responsabilidade, deixando sua cidade no caos? E aí, Mia, vai arregar? Bom, vamos lá. Já aqui na sinopse, eu acho que... Eu vou comentar uma coisa que eu acho que vocês sabem bem, né? Apesar de ter um contexto, né? A história dele é um pouco cyberpunk. Nossa, essa foi uma das primeiras histórias. Eu, sinceramente, nem sei se eu vou lembrar de tudo. Legal, porque eu vou ler, eu realmente não vou lembrar de mais nada, assim. Lembro um pouco do contexto da história, então eu sei que ela é um pouco cyberpunk, né? Puxada pra esse universo. Inspirada, né, nesse universo, vamos dizer assim. E ela tem essa pegada japonesa, porque o aluno gosta muito de animes, gosta muito desse universo de mangás, e por isso que tem esses nomes mais não convencionais, digamos assim, né? Que vocês viram que eu até dei uma paradinha pra ver se eu lia certo, né? Mas vocês sabem que eu não sou muito a favor disso. Tome cuidado, cuidado. Mas é aquilo, aqui tá a prova de que eu não proíbo ninguém na jornada de fazer nada. Eu só dou indicação, cabe ao leitor, ao autor seguir ou não. Tome cuidado na hora que vocês forem escreverem a história de vocês, com os nomes que vocês escolhem, para que isso não afete a relação do leitor com a sua história, tá? Porque pode ser confuso. Ai, gente, agora que eu vi que a tela tava... Vou botar assim, pronto, melhorou. Pode ser confuso, pode ser difícil de ler, tudo bem que pra mim, né, eu leio mais devagar mesmo, mas ainda assim pode ser confuso, pode ser difícil de decorar. Mas, por exemplo, o sobrenome dela aqui o sobrenome que é mais difícil, né? Toshiyuki, eu acho que é Shiuki. Tá faltando um i aqui, porque no japonês eu acho, a gente não tem CHY. Geralmente é Toshiyuki. Então, tá faltando um i aqui. Ó, não sei, não tenho certeza, tá? É que geralmente não é comum ver o Y ligado direto com o CH pra fazer esse som de shi, né? De sushi, por exemplo. Então, só verificaria isso daqui. E também, mas o Mia já é um nome mais comum, mais fácil de ser pronunciado. Então, mesmo que o sobrenome dela, do personagem, seja difícil, tente pelo menos manter o nome do personagem um pouquinho mais fácil de ser pronunciado, para que isso não atrapalhe tanto o leitor na hora de ter contato com a sua história. Mas aqui, o nome da cidade, por exemplo, já... Me pegou, esse CH mudo aqui me pegou. E me pegou porque, assim, eu até podia fazer em Kinyon, né? O CH, às vezes... Só que quando o CH tem esse som de Ki, né? Ele não é japonês e o restante do nome é. Não sei, sabe? Eu só tomaria cuidado com isso. Talvez reveria o nome dessa cidade aqui. Ou a pronúncia, né? Como se colocaria essa pronúncia, digamos assim. Vamos lá. Aqui já tem um ponto já, e eu lembro disso na época que eu até falei com ele, que eu prefiro que quando os alunos, ou é até uma dica para você que quer publicar no Wattpad, quando você quer publicar no Wattpad, não publique, por mais curta que seja a história, ela de uma vez, tá? Aqui ele colocou só um capítulo. Porque o que acontece? É um one shot geralmente tem um capítulo, a gente geralmente não divide one shots em capítulos, né? O objetivo dele é que seja um volume único. Mas, porém, entretanto, todavia, quando você for publicar no Wattpad, divida em mais partes. Até mesmo se a sua história já tiver capítulos, ainda assim, subdivida esses capítulos para colocá-los dentro do Wattpad. Foi, inclusive, o que eu fiz com os meus livros. Por quê? Primeira coisa, muitas palavras para a pessoa ler, ficar passando. Isso incomoda. Geralmente o pessoal do Wattpad passa as coisas mais rápido, né? Quer ver logo o próximo capítulo, parece que nunca tem fim. Isso eu escutei até de próprios leitores lá, que não gostam de ver textos muito longos em cada capítulo. Eu tô fazendo esse movimento porque geralmente é um movimento quando a gente tá lendo o celular vai puxando o texto pra cima, né? Então as pessoas não gostam de ver esses textos muito longos em cada capítulo, então fica de olho nisso. Segundo esquema,
Segundo, porque a plataforma, ela é uma rede social, assim como o YouTube, quer dizer, se bem que o YouTube não é considerado tanto uma rede social, mas tem algoritmo, então vamos lá, como o YouTube, como o Instagram, como o TikTok, porque ele tem um algoritmo por trás. E esse algoritmo, ele vai com base nas interações das pessoas. Enquanto as pessoas curtem, né, comentam, no caso aqui essa curtida é o voto, quantas leituras teve, quantas pessoas salvaram na biblioteca, e isso, quantas vezes o autor publica. Quanto mais movimento, quanto mais ações, engajamento tem na sua história, mais ela vai ser ranqueada e mais... Por quê? Porque mais o algoritmo do Wattpad vai mostrar ela para outras pessoas. E você tem mais chances de alcançar, assim, mais leitores. Então, quando você coloca tudo de uma vez no capítulo só, você tem uma movimentação só. A pessoa só faz um voto. A pessoa, se quiser, pode comentar só uma vez no final da história, sabe? A pessoa só vai ter uma visualização, vai contar só uma visualização, porque é uma página só. Então, quanto mais você divide a sua história também, gente, não é pra botar 2 parágrafos em cada capítulo, não, tá? Vamos ser assim... Vamos achar um equilíbrio? Eu geralmente gosto de colocar no máximo 2.000 palavras. Tem um contadorzinho de palavra quando você posta lá no Notepad, né? Aparece pro autor quando ele tá colando lá ou digitando as palavras lá dentro do Notepad. Eu prefiro colocar ali no máximo 2.000 palavras ou caracteres, alguma coisa do tipo. E pra não ficar tão longo, e divido assim. Às vezes passa, né? Porque é óbvio que eu não vou cortar um capítulo pelo meio só por causa das palavras. Eu fico de olho ali em qual cena cortou, se tem o gancho pra próxima, né? Não é um corte seco. Eu olho aonde que eu tô dando corte ali do capítulo. Mas fica de olho nisso, porque te ajuda a ter mais movimentação dentro do Wattpad e, consequentemente, mais gente lendo a sua história. Beleza? Isso já é uma dica. Então, vamos lá. Toshiyuki Mia, uma garotinha com a pele clara e cabelo pink, aguardava pacientemente a chegada de seus pais. Já era tarde para uma criança ainda estar acordada e, depois de brincar muito com seu irmão Kouchi, que é 9 anos mais velho que ela, ele a põe para dormir. Mia pergunta: Maninho, por que o papai e a mamãe não vêm para casa? É que eles se empenham muito no trabalho e não sobra muito tempo para ficar com a gente. Mas os pais das minhas amigas trabalham e têm tempo para ficar com elas. Esse... Não sei se vocês estão conseguindo ver na tela. Não tá aparecendo. Pera aí que eu vou ter que ajustar aqui minha tela de novo. Pronto. Foi. Ajustei. Essa parte que eu tô marcando... Eu quero marcar só essa parte que não tem como. Ai. Enfim, essa parte aqui. Aê, marquei. Essa parte aqui a gente tá com uma reticências, né? Antes do começo do texto. Isso daqui não é muito utilizado. Na verdade, isso aqui eu acho que não é utilizado, principalmente quando começa a fala daquela pessoa assim. Uma coisa é fazer uma quebra no texto, igual isso daqui. Aí começa reticências, tudo bem. Outra coisa é começar assim com reticências, tá? Para dar essa entonação de continuidade, você faz igual que tá aqui embaixo. Coloca o entendeu? Porque aí parece que ele tava pensando antes de falar, então não necessariamente você precisava abrir o travessão e colocar reticência. Então, travação, reticências, eu sei, porque ele tava pensando, né? Tipo, a irmã questiona, mas ô irmãozinho, os pais trabalham tanto porque aí ele fica meio desconcertado, né? Por causa da irmã pequena perguntando isso, e ele faz um... então esse tempo do é antes dele falar o é. Quer dizer, depois, desculpa, é depois dele falar o é, não antes, entendeu? Como tá escrito ali. Seria mais ou menos um entendeu? Ou, no caso, como tá escrito ali, seria eu sei, entendeu? Tipo, pausa, reticência, pausa. Eu sei. Mas se o objetivo é fazer com que esse seja extenso, a reticência vem na frente. Eu sei, mas, né, vamos dormir. Quem sabe amanhã eles não venham mais cedo, então, entendeu?
Então fica de olho nas reticências. Conta aquela história de novo. Desculpa, eu dublando os personagens, né? Mas, Mia, eu já te contei essa história zilhões de vezes. Não quero ouvir outra? Não, eu quero essa. Ah, tudo bem. Vamos lá, então. Vamos ler essa... Provavelmente essa história aqui é o início. Ó, houve uma época em que as pessoas usufruíam de magia. Que criaturas andavam pela superfície e conviviam com os humanos. Tudo aquilo que se imaginava podia se tornar real. Mas em algum momento isso mudou. As criaturas e os humanos começaram a guerrear. Não se sabe o motivo pelo qual a guerra iniciara. Só se sabe que as criaturas tinham uma vantagem. No exército das criaturas surgiu um combatente extraordinariamente forte. Nenhum soldado humano era páreo para ele. Estavam certos que iriam perder a guerra, mas os grandes magos usaram tudo o que tinham e venceram, né? Já que você está contando no passado, não vencem. Eles venceram a guerra, porque todo o tempo verbal que está sendo usado é no passado, né? Então aqui, grandes magos usaram tudo o que tinham e venceram a guerra, o que resultou na extinção das criaturas e da magia. Percebendo que Mia havia dormido, Coach silenciosamente apaga a luz e fecha a porta. 12 anos depois. Ah, olha só, tá vendo? Olha a questão da divisão. Olha como seria legal. Isso daqui a gente... Ah, eu falo, né, que eu não sou muito fã de prólogo, mas eu contaria isso aqui como um prólogo, uma cena, né, que inicia, dá um start na história. E depois colocar... Pode colocar no meu capítulo? Pode. Você não precisa abrir prólogo, eu também nem gosto de ficar abrindo prólogo assim à toa, mas pode, você pode colocar. Só... É que, nesse caso aqui, pareceu uma quebra muito brusca. Senti uma quebra meio brusca aqui. Acho que eu melhoraria esse 12 anos depois. Não sei, talvez eu colocaria em outro capítulo, sabe? Apaga a porta. Apaga e fecha a porta. Eu colocaria... O que eu tô sentindo falta de mais alguma descrição aqui, sabe? Percebendo que minha vida dormindo com outros selecionamentos... Ficou seco esse final. Eu acho que o problema não é nem ter o 12 anos depois, logo aqui embaixo, é que eu senti que ficou seco esse final. Podia ter je ne sais quoi. Alguma coisa mais. Eu não sei porque eu falei isso. Podia ter alguma coisa mais, tipo uma explicação do que ela era uma criança de fato muito curiosa, né? Ou falar um pouquinho mais, talvez, sobre essa relação dos pais. Não sei, eu senti que faltou algo. Senti que cortou de uma forma muito seca. Se não fosse se continuar assim, é melhor que coloque em outro capítulo, né? Em outra parte. Porque aí termina ali. Mas como tem esse 12 anos depois, eu então colocaria alguma outra descrição, sabe? Pra puxar o gancho pra esses 12 anos depois. Ó, já peguei algo aqui no início. Eu acho que toda leitura crítica tem isso, gente. E acontece, tá? Acontece comigo, vai acontecer com você, que são os tempos verbais. Olha só. É uma manhã chuvosa. Mia acabara de se arrumar para ir à escola. Ela desce as escadas rumo à cozinha e lá encontra seus pais e seu irmão acabando de tomar café. Qual é o problema? A gente tem aqui um pretérito mais que perfeito que tecnicamente deveria ser usado para contar o passado do passado. Geralmente é usado assim. E a gente tem um desce, que é presente, no mesmo momento. Ou seja, a não ser que ela esteja viajando no tempo enquanto ela desce as escadas, ela acaba de descer, né? Ela acaba de se arrumar, ou então aqui continua descer ou desceu. Porque aqui tá no presente e aqui tá no passado, entende? Tempo verbal. Aqui ela fez e aqui ela está fazendo nesse momento. Então, a gente tá a mesma cena tá acontecendo no mesmo tempo. Então, ela não pode ter tempos verbais diferentes. Fique de olho nisso. Ah, achei aqui como é que se pronuncia a cidade. O autor colocou aqui, ó. A cidade de aí ele coloca aqui entre Intinium.
É assim que se pronuncia. Mas, como se trata de uma narração em terceira pessoa, não tem por que colocar chaves ou colchetes, tá? Aqui, no caso, ou você colocaria o parênteses, né? Ou para dizer, ou até a travessão para destacar, como se diz. Nesse tipo de texto aqui, a gente não usa colchetes ou chaves, tá? Então, não precisa disso. E é legal até, tipo, tá usando um nome que você sabe que vai dar dúvida no leitor de como ele lê, usa isso de colocar como se pronuncia, né? Isso pode ajudar um pouco o leitor a conseguir se achar melhor dentro da sua história. Cara, olha que legal, agora que eu lembrei, essa história dele é um jogo tipo Pokémon GO, e que a pessoa pode ficar, o universo virtual e online se juntam, né? Ou seja, igual o Pokémon GO que você vai, né? Você tá no mapa, as pessoas saem andando e vê os Pokémons na rua, era exatamente a mesma premissa desse jogo, né? Então ele explica o que é esse jogo. Eu acho legal porque dá as informações, né, de como é porque assim, é aquilo. Tem que entender o estilo de cada autor. Esse aluno, ele sempre foi muito técnico, um pouquinho mais técnico, e foi até em alguns momentos, assim, tendo que puxar a orelha pra botar um pouquinho mais de descrição, eu lembro disso. Mas aqui nessa parte, eu acho que talvez falta justamente esses momentos de introdução, porque aqui ele até fala que, né, 12 anos depois, a Mia já tá maior, ela tá animada, porque depois da escola ela vai caçar, né, um determinado animal que surgiu na conversa aqui dentro do jogo. E aí ele explica o que é o jogo embaixo. Mais uma vez, não precisa usar essa chave nem colchete, poderia colocar normal aqui, e se quisesse destacar essa parte de como se pronuncia o nome da cidade, só entre parênteses ou entre travessões. E aí ele fala, né? Foi mapeada para gerar monstros virtuais, a cidade foi mapeada para gerar monstros virtuais em suas ruas e arredores. Possui uma taxa anual acessível à maior parte da população. Existem lojas físicas do jogo na cidade e todos os itens à venda são cosméticos ou itens de suporte comprados através da moeda do jogo, obtida apenas jogando. É muito legal. Pensar nessa experiência, né? Eu gosto, eu acho interessante. De elevar o nível, né, dessas experiências. Eu acho que não só Pokémon GO tem esse tipo de jogabilidade. E é legal ver um futuro onde isso é, tipo, praticamente toda a cidade meio que só fala nisso, né? Os itens adquiridos no jogo podem ser utilizados para ganhar descontos em produtos de lojas associadas à empresa. Que legal! Bem como os próprios itens do jogo, usando usando o Dipodidai, por exemplo, aquele que ele falou aqui em cima. O Dipodidai é um tipo de roedor felpudo rápido. É um desses monstros que tem, né? Como se fossem os Pokémons dentro desse jogo. É que eu tinha esquecido que eu tinha lido aqui em cima. Então, usando o Dipodidai como exemplo, as pernas dele podem dar descontos em restaurantes e o pelo em lojas de roupa. Que loucura! Nossa, que loucura, mas isso é legal. É uma construção de universo bem interessante, né? De você criar um jogo, criar a estrutura desse jogo misturado com a sociedade e, além disso, entender como esse jogo se vincula à sociedade daquele mundo, daquele universo. A gente não consegue fazer isso aqui com Pokémon GO, mas nesse cenário, nesse universo, a evolução desse jogo é tanta que você consegue usar a moeda virtual para comprar também no ambiente real, né? Tipo, as criptomoedas valendo de fato no ambiente real e mais do que moedas. O que eu achei mais interessante foi isso. Foi essa troca de itens também, entendeu? É como se... Gente, eu não jogo. Deixa eu pensar num jogo. Eu só sei o Pokémon GO. Mas é como se um Pikachu que você capturasse no Pokémon GO valesse um jantar num restaurante presencial, entendeu? Num restaurante no mundo real. Imagina, você tá ali, capturou um Pikachu
E aí troca por um, sei lá, por um lanche combo lá do McDonald's, exemplo, né? Cara, que loucura! Já pensou? Isso seria muito da hora. Eu adorei. Eu falei, cara, que essa história é, tipo, dos primeiros alunos. Eu nem lembro mais de muita coisa. Achei muito legal. Nossa, aí, tipo, como que eles entram nesse jogo, né? Depois de um dia cheio na escola, Mia finalmente fará aquilo que almeja, caçar o Dipodidai. Dipodidai, sozinha. Para isso, ela coloca o seu HoloView, deve ser isso, uma espécie de óculos que permitem ver hologramas, pega o seu holder, um bastão flexível e retrátil que representa a arma dentro do jogo, abre a aba das missões em seu HUD e escolhe a missão de caçar um Dipodidai na floresta, perto à ruína de um templo antigo, para que nenhum outro jogador se junte ao seu esquadrão. Eu também sou dessas que, se estivesse jogando essas coisas, jogaria sozinha, gente. Eu tava até conversando isso com os meus alunos, eu sou tão tímida que até num jogo online eu fico nervosa se tivesse alguém jogando junto comigo, de verdade. Mas enfim, olha o preciosismo quando você vai criar um universo dos nomes dos animais, dos nomes dos lugares, o nome do equipamento que os jogadores usam, porque é importante. Ju, em qualquer história, eu vou precisar criar o nome dos objetos que os personagens vão usar? Não, mas nesse especificamente, lembra do objetivo da história? O que importa na sua história? O jogo, o universo, ele é parte extremamente importante daquela história, né? Fala sobre o universo novo, sobre como o jogo é a base da trama. Então, por isso que é importante ter, né? Por isso que é importante criar e ele ditar essas regras, né? Pra você se enxergar dentro do jogo. O Jogador Número 1, ele é um filme parecido com isso daqui. Mas, qual é a questão? Você joga parado no lugar, né? Você vai pro multiverso, mas... multiverso não, metaverso. Desculpa. Você vai pro metaverso. São muitos versos. Você vai pro metaverso, só que você fica fixo no lugar, né? Tanto que as pessoas têm uma esteira pra andar. Nesse caso aqui desse jogo, você usa o óculos pra você enxergar a realidade virtual, né? Essa realidade mapeada dentro, que se funde dentro da cidade. Isso é importante falar. Não é um metaverso tipo Jogador Número 1, que a pessoa se pluga para um universo, para um metaverso. É um lugar mais tipo Pokémon GO, que tá ali, você enxerga ainda o mundo real e você enxerga os hologramas inseridos naquele mundo real, que é o que acontece com Pokémon GO, né? Você enxerga pelo celular, mas nesse caso a jogadora usa um óculos de realidade virtual que, além de... ele não tapa a sua visão. Você enxerga o lugar onde você tá olhando, tipo, eu tô olhando pra essa parede, eu vou olhar a parede e o holograma que aquele jogo criar na frente da parede. Eu não vou não enxergar a realidade, só eu enxergo a fantasia do holograma do jogo em cima da realidade. Eu acho isso muito legal. Deve ter algum jogo assim, tipo, que você consiga... Eu acho que não, porque os óculos de realidade virtual, eles de fato te botam na realidade virtual, mas eles não misturam a realidade virtual com o... né? Tipo, você não olha e vê onde você tá pisando de fato, o mundo real junto, né? Ainda não vemos isso. E eu achei muito legal criar os nomes, criar como que, né? Tipo, as regras do jogo. Que isso é fantástico. Eu fico muito empolgada quando eu vejo histórias com esses detalhes. E tem mais, tá? Agora eu lembrei. Uma dessa história aqui foi de um aluno que ele trabalha com TI, com programação, então, por isso, né, dele ser tão, assim, afeiçoado a essas questões de jogo, mas ele também criou a própria fonte para a história dele. Vocês têm noção disso? Se aparecer aqui, se der tempo ainda de aparecer, eu mostro. Vamos lá, vamos continuar aqui que tá interessante. Vamos ver essa primeira missão dela. Ó, eu vou ler essa parte porque talvez seja legal. Chegando na ruína, ela já avista sua presa comendo algumas frutas no chão provenientes de uma Prunus
Eita, nossa, mas eu tô ruim. O problema não é do autor, o problema é da leitora. Prunus cerasifera, que deve ser uma fruta. Mia aproxima-se lenta e furtivamente da criatura, mas na hora de atacar, ela o faz antecipadamente. Cuidado com os mentes em excesso, hein? Provenientes, furtivamente, antecipadamente, cuidado com mente. Em excesso, porque isso acaba pesando um pouco o texto, né? Dando tempo para Dipodidai desviar. Assustado, ele foge para dentro da ruína. Ela o segue pensando que ficaria mais fácil por ser um local fechado. Ou seja, ela tá tentando encurralar a presa. Cara, quão legal é isso? Você tá, tipo... E ela tá no mundo real. Eu só quero continuar frisando isso, que ela está no mundo real dela. É como se você estivesse caminhando no parque com óculos, não com o celular, estivesse vendo lá os bichinhos pra você caçar, né? Mas você caça no virtual. Deu pra entender? Tipo, isso é muito legal. No interior da ruína, há apenas escombros e 6 pilares numa formação circular. Ao atacar a criatura, ele esquiva, fazendo com que ela acerte um dos pilares. Ela tenta de novo e a mesma cena acontece. Ela ataca o Dipodidai, esquiva e ela esbarra em um pilar. Pela persistência de Mia, ela continua tentando até acertá-lo. Mas no 10º ataque, que ela erra, aparece um símbolo na parede que vai se transformando como se fosse a tranca de um cofre. Mia remove seu Holovil para certificar que este é um evento do jogo, né? Porque como ela enxerga a realidade e o jogo, o que ela podia estar enxergando seria coisa do jogo, mas isto está mesmo acontecendo fora dele, ou seja, ela tira o óculos e continua vendo o que está acontecendo. Então, de fato, está acontecendo no mundo real. Quando o símbolo para de se mover, há um pequeno tremor e a parede em que ele apareceu começa a se mover para baixo, revelando uma escadaria. Tudo é bom que a história já começando. Mia ficou tão extasiada com aquilo que nem percebeu quando o Dipodidai fugiu. Já foi, né? Também ela já estava vendo outras coisas. Perdeu a caça dela do dia. Ela estava pensativa. Por que há uma passagem secreta aqui? Como ninguém a descobriu antes? Supondo que há uma nanochance de acertar o padrão, por que tinha que ser eu? Padrão? Entendi. Um padrão para abrir. Tá. Outra coisa aqui que eu modificaria. É que depende do contexto, mas às vezes ok, às vezes não ok. Só cuidado, só avalia. Muitas perguntas de uma vez só. Por que há uma passagem? Como ninguém descobriu? Será que eu ainda... Por que tive que ser eu, né? São muitas perguntas. Tudo bem que ela tava confusa. De fato, talvez tudo aquilo dali tivesse vindo na cabeça dela. Só toma cuidado, às vezes, pra gente não fazer muitas perguntas e acabar sendo uma coisa confusa, perdida, sem respostas. Se esse for o objetivo, ok, mas é só um ponto para vocês tomarem atenção. Porém, sua curiosidade e paixão por coisas novas a levar a descer as escadas. Então, mais uma vez, se bem que aqui ele tá no passado, eu não colocaria levara, tá? A levou, porque não tá usando essa linguagem no restante. Então, não precisa tentar botar levara para dizer que, eu tô incrementando. A levou a descer as escadas, tá? E descer as escadas. Quanto mais ela descia, mais escuro ficava. A escadaria levava a uma sala pequena, iluminada pela fraca luz de alguns cristais, contendo apenas um altar em seu centro. Mia aproxima-se do altar e, sobre ele, dá para ver 2 cristais. Suas cores chamam a atenção dela, um branco e outro roxo bem escuro. Ambos possuem um formato retangular, parece que foram lapidados para ficar daquela forma. Instintivamente, ela tenta pegar um dos cristais. Entretanto, quando os toca, ambos começam a flutuar
e emitir uma forte luz. Ao abrir os olhos novamente, me avista duas criaturas estranhas e felpudas voando em sua frente, que estavam conversando entre si. Enfim, livres. Eita, lasqueira, ela libertou alguma coisa. Por quanto tempo ficamos presos? Por que não pergunta para aquela humana ali? Você é aquela que nos libertou? Poderia nos falar em que ano estamos? Quando tem fala, gosto de ver descrições dessa fala. Enfim, livres, disse o mais esbranquiçado, sei lá. Por quanto tempo ficamos presos? O arroxeado falou num tom XPTO. Por que você não pergunta para aquela humana ali? Disse novamente o branco, apontando ou direcionando, não sei se chamam, direcionando para a Mia, que estava, né, olhando aquilo tudo estarrecida. Então, sabe, falta nas falas a descrição do que estava acontecendo ali. Você é aquela que nos libertou? Poderia nos falar em que ano estamos? Mia estava assustada, também não era para menos, mas ao mesmo tempo animada. Ela perguntou o que eles eram. O que eles são. O que eles eram. Porque ela tava. Tempo verbal. A criatura de pelagem branca, entendeu? Agora que ele fala, então é legal colocar lá em cima também. A criatura de pelagem branca apresenta-se. Eu sou Tenshunaro e este é Nakshi, meu irmão. Somos Tenju, uma besta celestial. E estamos aqui há mais tempo que os Namusete, o primeiro povo que habitou o planeta, de acordo com os registros. Entendi. O quê? Como podem estar vivas depois de tanto tempo? E se haviam criaturas místicas, por que não há rastros de suas existências? Se acalme. Mas se acalmar como assim? Eu não vi se ela tava nervosa. Né? Tipo, podia... Talvez aqui nesse o que também tem um ponto de exclamação. Pergunta Mia eufórica, né? Como podem estar vivos depois de tanto tempo? Ela diz quase sem fôlego. E se haviam criaturas místicas, por que de fato não há registros ou rastros dele? Ela diz, movimentando as mãos estridente. Mostra que a personagem tá nervosa, né? Porque na fala seguinte ele fala assim, se acalme, mas se acalmar de quê? Por mim, eu nem percebi que ela tava nervosa. Ele continua, né? Se acalme, não sei ao certo, mas acho que o selo que nos prendia deve ter mantido nossos corpos congelados no tempo. Já as criaturas místicas, elas utilizavam da magia para sobreviver e como esta foi selada, eles acabaram morrendo. Mas eles deixaram evidências. Pois quando uma criatura morria, seu corpo se cristalizava ao invés de se dispor. Então os cristais... Aqui, tá? Eu acho que isso faz algum sentido. Poderia responder. Então, algum sentido. Achei a conclusão rápida pra esse tipo de descoberta, sabe? Poderia ter mais alguma coisa aqui, tipo... Tá ligado? Assim, tudo bem que ela tá num futuro, isso tal, algumas coisas já sejam mais comuns pra ela, tem esse jogo super louco, mas, cara, ela acabou de encontrar duas criaturas celestiais de milhares, bilhares de anos, que falam sobre criaturas mágicas e etc. E aí ela simplesmente aceita a resposta deles e fala, entendi, faz sentido. Eu acho que ficou seco demais. Tinha que ter mais alguma coisa aí, tá? Ela respondeu que é o ano 3231. Tenshinara agradece e em seguida pede para que ela os guie para saber como está o novo mundo. E então, aqui tem uma conclusão melhor. Às vezes eu tô pensando se talvez... Ainda assim, eu achei esse final aqui, esse final do encontro deles muito seco e muito também tipo, ok, encontrei dois seres celestiais, agora fiquem aí que eu vou pra casa. Acho que talvez teria que ter alguma outra discussão, alguma outra explicação. Mas aqui no final, o autor faz referência com a história do início, né? A história de que o irmão dela contava pra Mia, contava pra ela. Porque anos atrás, né, existiam as criaturas mágicas e tal, e ela fala, agora faz sentido, aquilo lá não era só um conto, então de fato era verdade e tal, blá blá. Então, eu acho que...
eu modificaria só essa parte aqui, porque eu só acho que tá muito seco, muito direto algumas coisas. Essa parte final não, mas só o início ali, quando ela encontra as criaturas e depois decide ir pra casa, acho que tá muito, sabe? Cara, tipo, ela encontrou umas criaturas muito loucas. Não é como se ela tivesse encontrado o cachorrinho na rua, entende? Acho que tem que medir, não é uma coisa comum, mesmo no universo dela. Então, acho que isso tem que levar em consideração. Eita, lasqueira. Então, vamos lá. Mais uma vez, eu acho que as coisas talvez estejam acontecendo rápido demais. Tem uma parte aqui que, assim que ela chega, tem um noticiário. De como é que eu vou explicar isso? Pra não ter que ler desde do ponto que eu tava lendo, né? Ela encontra as criaturas boladonas, deixa as criaturas lá, vai pra casa. Vai pra casa, conclui que realmente toda a história que o irmão contou pra ela não era só um conto de fadas e era uma verdade, que de fato existiam criaturas místicas que se transformaram em cristal. Ou seja, todo aquele mundo dela, né, é baseado em cristais. Apesar do nome ser Mundo dos Cristais, eu acho que eu não senti essa introdução no início. Talvez pudesse ter alguma coisa nesse sentido de que haviam cristais espalhados. Por que eu tô dizendo isso, né? Porque depois fala que os cientistas perceberam que está tendo uma variação nos cristais, mas por que os cientistas, sabe, por que isso ia ser noticiado? A não ser que isso fosse muito importante, entende? É isso que me deixa confusa. E logo em seguida fala sobre a questão de encontraram duas vítimas com ferimentos que não dá para identificar a arma, mas o que isso tem a ver com os cristais? Falou de um jeito como se fossem duas notícias juntas, então isso confunde um pouco o leitor. E aí, no final, ela mesma presencia, o que aconteceu é que os seres, os monstros do jogo, do Luminescent Hunters, escapou do jogo e vieram parar na vida real. Ou seja, quebrou-se a barreira do jogo, né? E aí os seres saíram do jogo e, de fato, se transformaram em seres reais. Agora ela fala aqui, ó, que ele pergunta, que ela vai desesperada perguntar pra eles, mas o que tá acontecendo? Foram vocês, né? Porque, tipo, libertei dois seres que se dizem seres celestiais. E aí, de repente, as coisas começam a ficar estranhas, então acho, talvez que vocês tenham alguma coisa a ver com isso, né? E aí ele fala que sim, de fato a gente pode ter alguma coisa a ver e pergunta como é que vocês utilizam os cristais? Ela fala, os cristais são uma fonte de energia, eles são a base de toda a tecnologia, ou seja, todo jogo usava a fonte de energia dos cristais, que eram essas criaturas mágicas, né? Então, por isso que, libertando esses carinhas que tinham essa fonte de magia, libertou esses cristais também. Tá bom. É legal aqui contar a outra história. Eu gosto muito quando a gente tem essas versões diferentes de histórias dentro do mesmo universo, né? Primeiro contou, né? O irmão contava como os seres mágicos eram ruins e os nossos magos nos protegeram. Aí esses seres contam que os habitantes daquela época, que seriam esses magos, que destruíam as criaturas e por isso eles tinham que proteger aquelas criaturas, né? São tipo os dois lados da guerra, né? Achei. Então, resumindo a história, o jogo foi pra realidade, tem um monte de ser boladão lá, pá, e aí ela pede pra que eles ensinem ela a usar magia, pra que ela também ajude a derrotar essas criaturas, até porque ela se sente responsável, já que ela que libertou esses seres que não deveriam ser libertados. Bom, até agora a gente não sabe se deveriam ou se não deveriam ser libertados, mas a questão é que causou consequência pra esse mundo dela, pra esse universo dela e etc. E ela se sente responsável, que ela usar magia, eles vão levar ela... Olha, a gente não sabe te ensinar magia porque isso pra gente é igual respirar. Mas eu sei que os humanos daquela época escreviam em paredes como que eles usavam a magia e tal. Talvez isso possa te ensinar. E aí que eles chegam no lugar. E os dizeres são exatamente esses daí.
Olha, até onde eu sei, ele realmente criou essa fonte para a história. Tem noção disso? Assim, é que, tipo assim, é uma fonte, né? Não é uma língua. Vamos lá. É uma fonte diferente, não uma língua. Qual é a diferença, Ju? Porque se você vê as repetições, o A é o mesmo, né? O A se repete aqui, ó. Isso é A. É isso. Esse daqui é um A. É que não dá pra ver. Mas o A se repete, é só uma fonte diferente, tá? Ainda é a mesma linguagem, tá? Ainda é a magia, nananana. Só que o legal é que pra quem olha isso, né, parece que realmente é uma coisa completamente diferente. Isso é muito bacana. Então, e aí ele fala, ele mesmo traduz, né? A magia consiste no controle. Aí ele põe a linguagem, a fonte que ele criou e depois traduz, né? A magia consiste no controle da menor partícula conhecida, os prótons, elétrons e nêutrons, ou seja, o fluxo de energia da matéria, que permite que a modifiquemos de acordo com a nossa vontade. Ah, e falar nisso, tem uma história minha que a base dela é essa. Não é usada, não é dita como magia. Mas é isso, é o controle dos átomos. Magia não é algo que se possa aprender, mas que pode ser herdada e aprimorada. Explicar como magia funciona é muito difícil, tanto escolher as palavras corretas para descrevê-las, quanto entender o significado dessa combinação de palavras. É por isso que quem está praticando deve sentir a energia. Por isso, a primeira tarefa a se realizar é sentir os 4 elementos e distinguir sua energia. Tem tipo um passo a passo aonde eles entraram para ela aprender ou não essa magia, né? Bom, vou finalizar por aqui. Até porque senão a gente né, eu não gosto que esse quadro fique muito extenso. Mas vou finalizar por aqui, até para não dar também spoiler. Se você quiser ler, eu vou deixar o link aqui embaixo. Essa é uma história com uma descrição um pouco mais objetiva, até porque a inspiração veio muito de mangás, é praticamente um mangá escrito, digamos assim. Não é uma descrição convencional de livros, mas talvez se você goste desse universo de mangás e animes, né, onde a tecnologia se funde com a realidade, isso tem eu acho que eu lembro de no mínimo 2 animes que acontece isso, assim, por alto. Talvez seja interessante você ler. E fica como principal melhoria aqui a questão da descrição. Eu acho que eu descreveria um pouco melhor. Menos acelerado, tudo bem que é muito inspirado no mangá e etc, mas colocaria menos acelerado as coisas, acontecendo mais descritivo, né, para não ficar tão acelerado as cenas. E agora, com um ponto positivo, fica essa questão dos detalhes do universo, que eu tô fascinada, assim, é muito legal ver a dedicação de um escritor com a construção do universo dele, porque o ajuste da descrição a gente faz com o tempo, isso não é um problema. Tem a chance de melhorar nas revisões, mas quando você tem a estrutura, né? Tipo, ele tem ali, ele conhece cada ser que ele criou, as descrições daquele ser, como se pronuncia a cidade, quais são os elementos daquele jogo, porque o jogo faz parte daquele universo, né? Os nomes dos seres que existiam antes daquele jogo, sabe? São os detalhes da criação de universo, é fantástico. E olha, eu ressalto isso em todo momento quando eu falo de criação de mundo. Não é só para as histórias de fantasia. Tem muita gente que acha que criação de universos, né, world building, é só para criação de histórias de fantasia. Ué, Ju, mas como assim? Se eu escrevo uma história no mundo real, eu não preciso construir um universo. Você precisa construir o seu universo, o seu pedaço. Deixa eu tentar ser mais clara. Eu tava até conversando com uma aluna minha, que ela falava que ela escreveu uma história no interior de São Paulo, né? O local dela, onde a história se passava, era no interior de São Paulo. E ela construiu a cidade de Olambra. Ela construiu o que é a cidade de Olambra
pra ela, na visão dela. Porque na visão de outras pessoas pode ser talvez um ponto negativo, alguma coisa ruim, ou tem um olhar diferente. Quer um exemplo? Eu sou carioca. E eu tenho um olhar do Rio de Janeiro diferente de outras pessoas. Eu realmente não gosto de alguns pontos, eu menos gosto da cidade em que eu nasci do que gosto. Eu vivi lá a minha vida toda, eu tô só há 4 anos aqui em São Paulo. E eu vim pra cá justamente porque eu não gostava das coisas que eu via ou que eu vivia lá no Rio. Já outras pessoas que às vezes vão só com o olhar de turista, eles veem outro universo, eles gostam, eles acham lindo, que realmente é uma cidade linda, só não é muito funcional. Pra mim não era muito funcional do lugar onde eu morava, das coisas que eu precisava fazer na cidade, né? Tem essa diferença. Então, assim, era o universo que você constrói. Se eu fosse contar uma história no Rio de Janeiro com o meu olhar, eu construiria mais esse universo mais pesado, com mais dificuldade, com mais problemas. Eu ia destacar esses pedaços e construir isso na mente do leitor. Se talvez outra pessoa que fosse apaixonada pelo Rio, se fosse uma história romântica no cenário do Rio de Janeiro, ia construir aquele Rio bem paisagem, bem cartão postal, né? Focado nessas coisas legais, maquiar os problemas e etc. Então é o seu universo, mesmo numa história real, você também precisa delimitá-lo, saber onde que ele vai acontecer, seja no mundo real, seja num quarto de 4 paredes apenas, tudo branco, que é até o exemplo que eu dou do meu conto box A Vida é uma Bagunça. A personagem, ela tá num ambiente, né, lúdico, completamente branco, não tem muita coisa pra interagir ali. Ainda assim, eu criei aquele universo, então eu sei as limitações, onde ela tá, né, qual é o lugar, como que aquilo dali como que aquele universo interage com ela, como que aquilo ajuda a contar a história. Então não subestime a criação do seu universo, mesmo que você esteja criando uma história real. Precisa entrar nesse nível de detalhes aqui que o autor fez? Não, o Fabiano, se eu não me engano, fez. Não precisa, se isso não for relevante para sua história. Mas se for relevante, principalmente se o universo for a base do seu enredo, fica de olho na construção do seu universo, que você tem muito a ganhar na sua história. Beleza? Minação, é isso por hoje. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui assistindo esse episódio do Leitura Crítica. E eu te espero no próximo. Até mais. Tchau, tchau.